Olá, YouTube, ou você que está ouvindo a gente se for um podcast ou não, né? Sejam muito bem-vindos a mais um estudo específico agora do Espiritismo e Arte aqui da Casa Espírita Cristã. Seja muito, muito, muito bem-vindo. Hoje a gente vai estudar sobre um filme. Hoje a gente vai fazer um estudo de uma forma diferente. A gente vai falar sobre um filme da Disney e da Pixar, chamado Soul. Ele é um filme que foi lançado em 2010 e ele conta a história de um professor. Desculpa eu ser muito rápido, é porque a gente já tinha falado sobre isso antes, a gente está refalando, porque a gente começou a gravar novamente agora. Então, o filme Soul, ele é um filme lançado em 2010, apenas para streaming, e ele conta a história de um professor que tem uma experiência pós-morte, e ele aprende muito a partir disso. É... E essa experiência pós-morte se dá numa dualidade de sua vida que acontece quando ele recebe uma proposta de efetivar como professor de música mesmo de uma escola municipal, ou de fazer parte de um quarteto. E aí, a partir disso, ele sofre um acidente e tem uma experiência pós-morte. E aí, a partir disso, eu separei algumas cenas, e os meus colegas também vão falar aqui, se quiserem, ficar à vontade, que a gente consiga correlacionar esse filme com os estudos espíritas que a gente faz no decorrer, que fez no decorrer de todos esses anos do estudo do espiritismo na arte, e exatamente também com os estudos espíritas que a gente já faz, né? Todo esse conhecimento espírita que a gente adquiriu no decorrer dos anos. E a primeira cena que eu separei foi uma cena na própria sala de aula, né? Que ele fala que a primeira vez que ele se viu com um propósito, a primeira vez que ele gostou de jazz, foi uma vez que ele foi juntamente com o seu pai assistir um show de jazz. Ele viu um pianista tocando, né? Um jazzista no piano tocando. E aí ele fala que ele conseguiu ser levado a partir do que a pessoa estava tocando. E aí ele reparou que quem estava tocando estava sendo levado. E essa pessoa sendo levada, ela conseguiu também levar o público junto com ela. E aí ele dá um exemplo prático nisso, que é muito interessante. Ele começa a tocar a música que ele ouvira há tempos atrás lá com o pai dele, e a turma também se sente, dos alunos dele, se sente levada por esse tipo, pela música ali que está sendo tocada. E alguns estavam, no começo do filme, né? Alguns estavam totalmente fora de sintonia da aula, não queriam participar, um estava até dormindo. E aí, quando ele começa a tocar a canção, o que estava dormindo para de dormir, olha para trás, vê o que está acontecendo. Isso é super interessante, porque nos estudos de Leon Denis ele fala, né, que a música e a arte têm uma conexão divina. Então, quando você consegue tocar aquilo, é como se você estivesse se comunicando diretamente com o Criador, né? E aí, quando você se comunica com o Criador, você se comunica com as outras pessoas, porque a centelha divina se encontra em todos nós. E aí, por isso, eu acho, né, que essa fala dele é super interessante, porque o ser levado é exatamente você, quando toca alguma coisa, e neste caso a gente vai ver no filme que não é apenas música, não é apenas canção, não é apenas essa questão do jazz, do instrumento, né? Mas quando você faz alguma coisa, você é levado para um outro lugar. E dependendo se você compartilha aquela coisa com a outra pessoa, você consegue também levar outras pessoas juntamente com você para um lugar mais etéreo, para uma conexão mais íntima, mais interior. E eu achei essa fala no começo do filme, no comecinho do filme, muito interessante.
É até uma coisa, cara, que você percebe que pela construção da própria cena, eu não consegui ver o filme todo de novo, mas já vi 2 vezes. É, e eu percebo que pela construção da cena, o que desencadeou essa explicação dele me chamou muita atenção, sabe? Porque ele tá dando a aula, tá todo mundo ali em desarmonia, meio bagunçado, a galera meio desatenta, como você trouxe. E aí o que desencadeia a necessidade dele explicar como ele se encontrou com o jazz foi justamente o fato dele dar o espaço na música lá que ele estava conduzindo para uma aluna ela fazer o solo dela, né? Você percebe que ela se empolga, ela se conecta ali com o instrumento e começa a tocar. E aí, eu acho que um saxofone não é saxofone não lembro. Trompete. Não, Trompete, isso, trombone, não, desculpa. não, não, trompete é assim, é trombone. Trombone, né, que é sim, nossa, muito lindo. E os amigos dela começam a rir dela, né, os colegas de sala. E aí que ele fala, gente, por que vocês estão rindo? Ela se entregou, ele começa a mostrar, olha só, foi assim que eu me conectei, e aí começa a contar a história dele. Meu pai me levou no clube de jazz da cidade, eu vi um pianista incrível tocando, e eu acho que isso é muito revelador, né? Porque eu tiro algumas coisas daí, uma delas é o quanto a gente, especialmente quando é mais jovem, né? Eu falando tipo idoso, né? Mais jovem, a gente acaba se inibindo um pouco, né? Não só mais jovem, acho que é na vida mesmo. A gente acaba se inibindo um pouco de mostrar o potencial que a gente tem de se entregar. Que nem ela se entregou à música naquele solo ali, né? Ela assim, de trompete, trombone, né? Ela acaba sendo alvo de piada. E aí você percebe que ele faz a mesma coisa 2 segundos depois, e os alunos ficam admirados. Parece que eles entenderam ali, né, o quão bom é se entregar para as coisas. Essa é uma das interpretações que eu tive dessa cena, que eu achei muito boa, sabe? O quanto ele realmente se entrega para a música, ele ama a música. Só no início do filme você percebe 2 cenas que é muito fortes, são muito fortes nesse sentido. A primeira é essa, ele mostrando para os alunos, que quanto a gente, e eu venho a pergunta, o quanto a gente realmente se entrega para as coisas, o quanto a gente deixa de se entregar por medo também, é uma boa pergunta. Ou quanto a gente permite que o outro possa se expressar e ser livre em algo, né, se conectando a algo. E aí o quanto a gente se permite se conectar também, como o Joe se conecta à música, porque quando ele vai fazer a audição lá na banda, né, ele vai levando, ele entra em transe ali, né? É basicamente um transe. Acho muito muito bonito. É, Jordão, você até puxou o que eu ia falar. Essa segunda cena que eu separei foi exatamente essa cena do ensaio mesmo, né? E aí o mais interessante são as conexões das cores. É claro que depois essas cores vai fazer todo sentido, né? Não são cores específicas relacionadas àquele tipo de canção, eu acho. Eu acho que ali é uma proposta mesmo do filme de antecipar umas cores que iam aparecer muito depois nesse tipo de conexão que existem, que você pode reparar depois de um filme, que todas as pessoas que entram nesse transe, né? Elas têm uma elas entram nesse mesmo fluxo de cores e tal, etc., que também pode ter um significado. E a Maria, na Maria não, na verdade, errei. A Laura poderia falar para a gente melhor sobre esse tipo de cores, né? Que ela tem mais essa noção essa questão das cores e É um dos. lilás, né, meio roxo assim. Isso, Eu exatamente, acho que né? tem a ver com amor, não? Se não me engano. Eu não sei, pode ter a ver com algo etéreo, né? Algo tipo, não sei, passa esse sentido para mim, né? Esse roxo, assim, me passa um sentido meio etéreo, roxo azulado, né? Muito interessante. Mas o mais interessante são as borboletas que estão em volta dele, que depois eu reparei que também tem em volta das outras pessoas que estão fazendo, que estão em transe, seja elas com o tipo de coisa que elas gostam, né? Isso é super interessante. E aí essas borboletas elas estão meio que seguindo o fluxo naquele momento do piano, né? Das notinhas do piano. Isso é super interessante, porque é, o Ricardo
sugeriu para a gente o filme Fantasia também da Disney, né? E tem muitas características isso, né? Você vê um filme antigão dos anos, acho que 50, se não me engano, não, 50 não, acho que é dos anos 70, 60, que até hoje tem referências da Pixar e do negócio em relação ao filme, né? Isso é muito legal, muito interessante. E aí, essa parte é muito legal para a gente tentar já perceber como isso pode nos levar, né? Essa questão das borboletas também pode ter a ver com essa elevação, né? Você entrar nesse mundo com as borboletas né? Sentir e tal, etc. Muito bacana também, né? E aí, na cena Além Vida, ele fala uma coisa muito interessante que depois vai se refletir lá na frente. Quando ele cai, e aí ele está subindo para ir no Além Vida. Aí uma senhora fala com ele assim, aí ele fala, ai meu Deus, eu tenho que ir para lá. Aí uma das pessoas que estão caminhando em direção ao Além Vida fala, acho que você não tem escolha. E aí ele fala, não, eu tenho escolha sim, eu quero sair daqui. E aí ele sai, e aí ele consegue escapar por um outro local. Isso é super interessante porque tem questões que a gente realmente, assim, não tem outras possibilidades, né? Mas o que eu acho interessante é passar essa ideia de que a gente sempre tem escolhas, a gente sempre pode fazer escolhas. Em alguns casos, talvez não. Tipo, eu não quero morrer, mas isso às vezes não é uma escolha, né? Isso aí. Mas toda vez que você tem uma possibilidade de escolha, é possível você escolher novos caminhos. E eu acho que ali ele quis passar de uma forma, porque a arte é isso, né? Ele expressa de uma forma muito isso, no teatro eles falam muito isso. Você tem que passar, se você estiver chorando, você não pode fazer assim, tem que fazer assim, você tem que expressar a forma o mais expressivo possível, né? Então, eu acho que a arte tem um pouco disso, assim, do cinema. Se ela quer passar uma ideia, ela passa, tipo, ao extremo, né? Não que, sei lá, na vida espiritual, em algumas coisas, a gente realmente não tenha possibilidades de escolhas. Mas em algumas coisas, na maioria, a gente sempre tem a possibilidade de escolha, de fazer as nossas escolhas, e isso se reflete no livre-arbítrio, né? Isso é super interessante. Vou seguir então, tá, galera? Vamos seguindo. Outra cena também são o Salão dos Mentores, que eles falam sobre as missões. As pessoas têm que ter as missões dela e tal, etc. E isso acaba depois se transformando em algo que o filme te leva, né? Você acha no começo que as missões são algo correto mesmo, que uma pessoa nasce predestinada àquilo, e depois o filme vai lhe moldando, assim, falando, não, olha só, não é bem isso, as missões são outras coisas, não existem missões, não é essa questão de propósito. Inclusive, no final do filme, um dos mentores que eu acho muito bacana, o Zés, né? Ele é o Zé, ele é chamado de Zé em português, é muito bacana. E ele é feito dos cosmos, da junção dos cosmos. Fala, cara, é muito louco isso, velho. Porque o cara fala assim: então, eu sou a junção dos cosmos aqui que me transforma nesse tipo de forma etérea. Mas se eu não vou conseguir explicar para você, porque você não vai entender. Eu acho isso massa, porque, tipo assim, cara, é muito espírita isso. Porque algumas coisas, os espíritos sempre falam, cara, não adianta você querer saber isso aqui. Eu vou te explicar, mas tu não vai entender, cara. Entendeu? Então, vamos de boa, deixa eu te explicar de uma forma mais simples e tal. Isso acontece muito, 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 muito em vários livros, em vários locais. Inclusive, Jesus, a gente já falou isso também, que Jesus falava por parábolas exatamente porque, assim,
Cara, se eu for falar aqui, por que você curou essa mulher hemorroísta? Não, porque eu usei o fluido cósmico universal através das forças sexuais do ser, e aí eu modifiquei o campo energético dela ali naquele chakra específico e ela parou de sangrar. Aí o cara, quê? Tá ligado? Aí ele falou, minha filha, sua fé te curou. É isso, tá ligado? É, velho. Sacou? Então, tipo assim, eu acho isso super interessante mesmo, porque o filme realmente traz questões muito bacanas em relação ao espiritismo e parece que quem escreveu é espírita, acaba sendo também, mas não é, sabe? Isso é muito bacana. E os Zé são muito, muito legais também, porque o Zé, depois mais para frente eu vou falar sobre o Terry, que também é um Zé, só que tem um nome diferente, né? É muito legal eles. Eles têm uma sabedoria, assim, eles se fingem de sonsos, mas tem tudo sobre controles ali. Isso é muito, muito bacana, muito legal. Pô, vocês estão tão quietinhos, né? O povo tá Essa galera tá quietinho. quietinha. Pô, galera, é porque eu anotei, porque eu tenho que, né, seguir tem que propor o estudo, né? Então, assim, eu anotei tudo para a gente poder conversar, tá? Mas se vocês quiserem lembrar uma parte do filme, relembrar através dessas falas minhas, podem ir falando aí, tá, etc. Tá bom, galera? Eu queria só voltar um pouquinho nesse ponto aí do Zé. Eu adoro a gentileza deles, sabe? Deles e delas, na verdade. Todo mundo é Zé ali, né? Eles são super mentores, assim, com a gente. Eles cuidam lá das alminhas novas, eles cuidam dos mentores, dessas almas, eles cuidam de tudo lá. E explica, parece que eles têm uma profundidade muito grande para entender o universo ali pós-vida, né? Pós e pré-vida, na maneira que eles, que eles trabalham, né? E aí tem uma cena, a cena que ele conversa com o Terry, né? Que ele fala, tá faltando uma alma. E aí ele não passou aqui. Aí o quê? Como assim? E aí fala, mas se você percebeu isso, a única que pode resolver, não é mesmo? Aí ele é verdade, ele vai e resolve o problema. Procura resolver o problema, né? E aí você percebe como eles têm super uma tranquilidade para entender os papéis, para se posicionar. Todo mundo chama Zé, mas ao mesmo tempo cada um é super diferente, você percebe isso, né? Essa questão super espírita evoluído mesmo, é a ideia que me passa. E um ponto que me chama muita atenção, que ficava até questionando, né? Será que eles não sabiam que o Joe, ele era uma alma, abre aspas, perdida ali, porque queria voltar para a Terra, e não usaram isso para favorecer a 22? Há uma pergunta profunda nessa questão, né? Porque você percebe que quando ele está indo para o pós-vida, ele se indigna, né? Ele fala com a senhorinha lá, "Ah, você não tem escolha." E aí, além disso, daquela que você falou, eu acho que existe um caminho interessante que me passa, que ele fala abertamente, expressamente aquilo. O que que ele fala? Eu não vou aceitar no dia em que a minha vida ia virar morrer. E seguiu, sabe? Fugiu e apareceu naquele campo. Isso me chama muita atenção na atitude do Joe desde o início, porque parece que estava esperando o momento de virada da vida dele, sabe? Aquele momento que o plot da vida dele que se revelar, o turning point, né? O ponto de virada, vump. E aí você percebe que ele morreu, né? Ou chegou perto de morrer, o estado complicado. Só que quando ele vai falar com uma Zé, uma das Zés, né? Ela se apresenta, ela diz: Ah, na verdade você não morreu, você ainda está naquele estágio de transição, né? Seu corpo ainda está meio assim. É difícil de explicar. E aí eu me pego pensando: será que ela já não sabia que ele tinha fugido? Será que ela já não sabia que o Terry, todo matemáticozinho, precisava ser essa pessoa que iria lá atrás deles para puxar de volta para o pós-vida caso eles fugissem mesmo? E aí ela deixou tudo aquilo rolar, mas eles estavam todos sob controle. É um ponto que me vem à cabeça agora, pensando sobre o filme, sabe? Porque eles trazem muita coisa. Total, e acho que eles têm realmente tudo sob controle, porque no final também eles fazem o Joe correr atrás da 22 e tal, fala que o Joe, como é que você conseguiu? Olha só, eles fingem de sonso, né? Oh, você conseguiu fazer com que
a 22 achasse o propósito dela. Olha só que legal. Parabéns! Aí o Joe fica assim, quê? Não, ela só viveu e não sei o quê. Ah, mas é legal, não sei o quê, não sei o que mais lá. Isso é super interessante, cara. Muito bacana mesmo, essa questão dos Zés, assim. Eles passam realmente uma tranquilidade, assim, e tal, etc. Muito bacana. E sabe, uma parada da missão que me faz, que me chamou a atenção é que o último é o propósito, né? E aí, é interessante que os Zés, eles, numas conversas entre eles, e o Zés, eu acho que daria só um capítulo de estudo só do Zés aqui, que é muito interessante. Ele fala assim, que vai passando vários espíritos nessa escola da vida. Aí vários espíritos falam assim, não, eu sou egocêntrica, não sei o quê, não sei o que mais lá, não sei o que mais lá, não sei o que mais lá, não sei o que mais lá. Mas eu tenho um propósito na vida, eu tenho uma missão na vida. Ou seja, o cara, ele pode ter os maiores defeitos que ele puder na vida, mas ele sempre vai ter a possibilidade de fazer algo diferente para a vida dele e para os outros, sabe? Ele não fala, você repara que ele fala assim, ó, ele não fala exatamente, ó, essa pessoa é má aqui. Ele fala assim, ó, essa pessoa tem muita dificuldade, tem muitos entre aspas defeitos, mas ela tem um propósito da vida, ela tem uma questão. Que no final a gente vai reparar que o propósito, na verdade, não é propósito, né? Isso é o plot twist, né? Do final, assim, que... É verdade? Caraca! Sacou? Capa. Velho, que é tipo assim, seu propósito é não ter propósito, é viver, tá ligado? E aí isso é muito interessante. Esse é E que o profundo. Joe realmente aprende isso, né? Isso é muito legal, muito legal, muito Eles legal. meio que trazem que o propósito não é o sentido da vida. Tem diferença. É isso. Aquilo que te constitui algo assim, que completa a sua individualidade, porque lá, né, tem os adesivinhos. Isso. E aí tem essa menina que fala, eu sou manipuladora, controladora, não sei o que, nananã, egocêntrica. Aí ele até brinca, o Zé, né? Tudo que os pais querem no filho, não é mesmo? Mas aí vem aquela bolinha ali que é o ponto final para eles fazerem um passaporte para a Terra, para encarnar na Terra, né? Que é justamente aquele que é o propósito. Cada um tem o seu, uma pessoa gosta de arco e flecha, uma pessoa gosta de futebol, uma pessoa gosta de arte, de pilotar. E isso mexe num ponto muito profundo que constitui o ser. Isso aí já sou eu falando, tá, gente? Nas minhas viagens. Que é o que faz a gente gostar de uma coisa específica e viver aquilo como algo maravilhoso. Como o Joe, por exemplo, que se encantou pela música, pelo jazz. E outra pessoa que se encanta pela culinária, por exemplo, e faz daquilo a vida dela, né? O que faz a gente? O filme faz a gente pensar um pouco nisso, né? No pré-vida eles estavam lá treinando e descobrindo que se encantam. Só que aí quando vem esse plot, né, que você trouxe, ele já dá um passo a mais na reflexão. Esse propósito, o objetivo, ele não é o sentido da vida, ele constitui parte do sentido da vida, né? Então, que ele até brinca, esses mentores com seus propósitos, suas questões. Gente, sabe? E eles falam, nossa, é muito espírito protetor isso, porque eles falam de uma forma tipo assim, ai meu Deus do céu, esse povo, sabe? Fica Eles ainda vão com... crescer e entender mais isso, Exato. né? Muito maneiro, muito massa, galera. Galera, podem falar aí, tá? Maria, eu vi que abriu a câmera ali. Pode não abrir a câmera, mas pode falar, tá, Maria? Esté, Jordana, Paulinho. É... Pediu para Ah, falar, a Laís entrou, então já eras. é... Seja bem-vinda, Laís. Bem-vinda, Laís. E a gente falando agora de algumas cenas. Eu tô na cena 5 e eu anotei 15 cenas, tá? Vocês se preparem. Acho que não vai dar tempo. Acho que vai ser, essa aula vai ser dividida, esse podcast, em 2 podcasts. Porque... Se possível, a gente vai conversar tudo que for possível, amigos. Não, É isso, exatamente. vamos debatendo. Ele fala, tem uma parte que ele fala no salão da vida, que é aquele salão onde ele leva, onde a 22 leva ele e ele coloca a mãozinha e aparece a vida dele, as memórias dele assim, né? E aí ele fala uma coisa muito interessante que depois tem a ver com a com esse plot, que é engraçado, Jordan. E ele fala como se ele soubesse disso, sabe? No fundo ele soubesse, que ele fala assim, a música é só uma desculpa para você se revelar. Aí, tipo assim,
Como que a música é só uma desculpa para você se revelar e você trata a música como se fosse um propósito maior na sua vida, sacou? Tipo assim, a música é só, ou seja, quando você fala algo é só, é tipo algo simples, né? É como se fosse uma ponte para uma outra coisa, né? Para se revelar o quê? Para se revelar como uma pessoa melhor, que consegue conectar as outras, ensinar, inspirar, né? É esse o propósito? Não sei, sabe? Verdade. Mas, É verdade? sacou? E aí, eu anotei essa frase assim do nada, né? E aí depois, porque eu fiquei refletindo sobre essa frase, mas por que ele fala isso? Que a música é só um quê? Uma desculpa para você se revelar. E eu coloquei a legenda em inglês também. Em inglês também é assim. Na verdade, a tradução em português é assim, né? Porque às vezes a legenda é diferente da dublagem. E ele fala a mesma Às coisa. vezes o áudio é diferente da legenda também, você Isso, percebe, exato, né? isso. E aí ele fala isso. E depois você conecta, né? Que na verdade ele já sabia disso no fundo, né? Na verdade, o filme te passa isso, né? Que ele já sabia no fundo que a música não é uma missão, não é um propósito. Pode ser, né? Mas o propósito da vida é viver. Então a música é só uma desculpa para você se revelar, sabe? Se revelar para a vida, se revelar para o mundo. Isso é muito, muito massa, muito. Cara, isso é tão profundo que você percebe que quando ele tá no salão da vida, olhando as cenas da vida dele, ele fica, cara, mas eu não lembro que era assim. Os momentos que ele foi rejeitado na busca pelo sonho maior dele, que era tocar jazz profissionalmente, né? E aí ele tem um momento que ele fala para 22 e pensa, meu Deus, a minha vida foi uma ilusão. Essa frase me pegou total também, cara. Minha vida foi uma ilusão. Porque eu tava até, né, eu tava vendo, eu vi até uma parte do filme antes de agora à noite. E aí o Renan tava comigo, eu lembro que eu até comentei com o Renan. Eu falei, cara, olha que interessante. Ele, de alguma forma, não lembrava da experiência de negação que ele teve, né? De, na busca por esse sonho grande dele, mas ele lembrava de outro jeito, um jeito mais romantizado, talvez, né? E, enfim, é interessante parar para pensar por quê, né? Será que é uma autodefesa que a mente dele tem para isso? Será que é ele fugindo de si mesmo também? Ou não sei, realmente eu não sei, porque quando ele morreu, entre aspas, ele estava deslanchando na vida, ele tinha acabado de entrar para a banda da artista que ele admira assim incrivelmente. É um ponto interessante, né? Mas aí eu vendo as cenas da vida dele, também me peguei pensando o quanto ele realmente se iludiu também, a ponto de falar isso. Mas o que fez valer a vida dele também a pena? Você percebe ali naquele salão da vida. Porque você percebe, por exemplo, que uma das cenas é ele justamente ensinando o baterista que convidou ele para a banda quando criança, sabe? E aí, desde essa parte que você trouxe de a música é só uma desculpa para a gente se revelar, talvez a música fosse a maneira dele de se relacionar consigo mesmo, com seus sentimentos, com a sua forma de ser, e também uma ponte para levá-lo à arte de ensinar alguém. Porque ele ama tanto aquilo, a música, especialmente o jazz, que ele foi capaz de ensinar vários alunos. E um deles, pelo menos, tão teve tão sucesso profissional, que foi quem abriu a porta para ele fazer o teste na banda, que ele sempre quis entrar. Olha só que louco, né? Então, essa desculpa para se revelar talvez fosse o caminho que ele encontrou se conectar consigo mesmo, para se conectar consigo mesmo, e a partir daí também se conectar com aquilo que ele sabe fazer muito bem, que é ser um mentor, e ele não estava ligado nisso, né? Que é potencializar aquilo que as pessoas, os alunos e alunas dele trazem, sabe? Trazer esse amor à música. Aí você percebe isso desde a primeira cena do filme. Quando ele mostra no piano, quando foi que ele se encantou com a música para justificar o porquê os alunos deveriam respeitar, por assim dizer, e apreciar quando alguém se entrega à música daquela forma.
Olha só que louco, cara. Eu tô pensando nisso agora, sabe? E ele se deixa quando ele fala, né, que ele deixou ser levado, ele se deixou ser levado e levou os alunos junto com ele, ou seja, ele foi exatamente como a gente falou no início, né? Ele fez exatamente o que o outro músico fez com ele, mas ele fez como professor, né? E tendo uma relação ali com os alunos, né? Ou seja, e é o que eles falou, ele sempre foi um mentor, ele só não acreditava que era um mentor, né? E ele foi para lá. Ou seja, os Zés ainda estavam certos, ou seja, colocou ele como mentor. Não, esse cara aqui é um mentor. Então, quem é esse cara? Não, ele é um mentor. O Zé nem explica. O E o Zé não Zé chega já para. sabia que ele É, não devia estar ali, tá ligado? Não isso, devia estar ali. exato. O Zé não fala com ele. Quem é você? De onde você vai? Para onde você fica? De onde você chegou? Não, o Zé só fala assim: não. Certo, tudo certo. Esse cara aqui é o mentor. Ou seja, Tanto entra que aqui. quando o Terry fala, tipo assim, nossa, ó, encontrei o cara que tava perdidão aí, ó. Aí eles falam assim, não, deixa com a gente agora, que agora a gente vai levar ele para onde ele precisa. E eles deixaram o cara solto lá, o Joe solto lá. Então eles já sabiam que o Joe não era para estar lá e eles deram a chance, porque eles sabiam o que o Joe precisava aprender, tá ligado? E o que ele precisava ensinar, que é isso que é o mais importante também, né? Para 22 e tal. E que foi um processo duro, né? Para os dois, inclusive. Foi um processo árduo. Isso é o mais interessante também, que eles falam muito sobre isso, em processos árduos. Isso é muito interessante. Uma pergunta que eu gostei muito no Salão da Vida que a 22 faz, né? Já que está dando voltas por cenas do filme ali no início, né? É, quando quando ele sai de lá, ela tenta achar achar a praia dela, né? E aí, quando não dá certo, ela ainda salva o Joe, por assim dizer, né? Dele ir pro pós-vida, já que não tinha dado certo com a 22. E a partir daí, ela leva ele para a casa dela, né? Aquela caixa no mundo espiritual dali. E aí ela quer entender quem é o Joe. Aí ela vai levar ele pro bicho grilo, né? Só que ele fica na dúvida, uai, você não quer nem saber de mim, não queria saber de nada. E como é que você agora de repente ficou interessado? Ele fala, não, é porque você teve uma vida tão miserável, ela esculacha, né? Uma vida tão assim, cheia de problemas. E mesmo assim você tá doido para voltar para lá. Eu preciso entender por que você quer voltar para lá. O que tem de tão bom na Terra, na vida na Terra, para você querer voltar para lá. Olha só que louco, né, cara? Eu achei, pum, porque parece que a 22 ela sempre teve a ideia de que, não, a vida na Terra é só sofrimento e ponto. Tanto que ela até brinca, né? Não, você não vai ver ninguém infeliz aqui porque eles já vão sofrer quando forem para a Terra. E ela não tá errada. Mas, mas assim, vai ver, ela tinha essa consciência e ao mesmo tempo ela tinha o medo, claro, de que a vida na Terra não era lá essas coisas, não é? E aí quando ela vê alguém que vem de lá e faz questão de sair do local onde ela tá para voltar para a Terra, ela fica em... É o motivo perfeito para o personagem dela ir para frente. Vocês perceberam isso? Porque ela se toca de, meu Deus, que esse cara doido tá fazendo que ele quer tanto voltar? O que vale a pena tanto assim lá na vida para ele, né? É um ponto que eu me peguei pensando um pouco também, que vem nessas cenas em sequência ali. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Não, e aí. é, é, Ela também fala isso numa cena que eu anotei aqui, que é a cena 9 e a gente parou aqui na cena 5 que eu anotei, mas tudo bem. E problema não, É, vai passeando Não, a pelas gente vai. cenas. A cena que é o encontro, que ela já está com a 22 já está encarnada no corpo do Joe, né? E aí ela fala assim, ela veio para desistir, que ela encontra com a aluna, mas não desistiu, ela fala. E aí isso reforça essa ideia que você passou, tipo assim, mas cara, como que esse povo que está aqui na Terra não desiste, sabe?
por quê? O que que acontece? Qual é a questão? E ela ainda estava sentindo ainda como era ser e estar na Terra, né? Isso é super interessante. Voltando aqui, só para eu ter o controle, tá, gente? Que eu sou muito sistemático. Tem uma cena que eu anotei aqui, que é a conversa entre o 22 e o Joe, que ela fala assim, que é uma conversa lá ainda, né? Que ela fala, cara, não adianta você falar isso aqui, todo esse lugar é hipotético. Aí eu me lembro, além do espírito protetor, que é o Joe, na verdade, que a gente já falou, né? Que o espírito protetor são os São os Zés, Zé. né? Isso, exato. Que lembra o mundo espiritual. No mundo espiritual, tudo é hipotético. Aí ela começa, eu posso me transformar, que é uma cena clássica que fala, por que você tem uma voz de uma mulher de meia idade, tá ligado? Aí ela, porque eu posso ter a voz que eu quiser aqui, esse mundo, esse lugar aqui é hipotético. E é um pouco disso no mundo espiritual, né? Você toma forma, você toma a questão que você quiser no mundo espiritual. Basta você ter a sua vontade. Isso eu achei muito interessante, né? E aí tem uma outra coisa muito legal, que é o Vale dos Perdidos também, que mostra um pouco de como seria, entre aspas, um umbral, mas que ali próximo do umbral tem pessoas em transe também, com coisas, com energias bacanas e tal. Mas quando aquela energia que te leva para aquele transe bacana, você desequilibra aquilo, né? E aquilo te leva para uma obsessão. Eles falam sobre obsessão mesmo. Fala, quando isso te leva a uma obsessão, isso pode te deixar perdido nesse vale, eles falam, né? E aí, isso é muito bacana. Eu achei isso sensacional. Achei isso massa, assim, tipo, que é esse sentido mesmo de obsessão, de você ficar obcecado por um sentimento, ficar obcecado por uma pessoa que te fez mal, ficar obcecado por algum vício, aquilo vai te causar mal e você vai ficar perdido, entre aspas. E aí, entre esses pedidos, existem os resgates, né? Que o resgate se dá a partir de outros espíritos que estão ali, que não são os Zés, vocês pararam para pensar nisso, mas que tem uma conexão ali legal, consegue andar pelo Vale das Sombras ali e tal, dos Vale dos Perdidos. E aí eles são gente como a gente, ou seja, consegue alcançar, e que acontece muito na mediunidade, que é a questão do... Porque vocês nunca se perguntaram por que os espíritos protetores chegam, vamos salvar esse povo aqui, a gente só desce aqui, pega eles e salva, né? Não é essa a questão, porque eles utilizam a gente, choque anímico e as nossas energias, porque a gente está na mesma conexão que essas pessoas. E a gente eles utilizam a gente exatamente para esse tipo de resgate, porque a gente é útil para isso, né? A gente está na mesma vibração, mais ou menos, né? E aí consegue É a alcançar mesma essas matéria pessoas. densa que às vezes os Isso, Zés não conseguem mais voltar para a Terra para fazer isso. Eles utilizam da gente que está aqui na Terra, a energia do trabalho para fazer isso. Me chamou muita atenção esse ponto, porque o Bicho Grilo e a turma dele, né? Que é os. Acho que é Espiritualistas Sem Fronteiras, alguma coisa assim, uma parada dessa, sabe? Que ele mete lá. Pelo menos na dublagem é. É, são espíritos encarnados num estado de conexão profundo que eles se desdobram, né? Místicos sem fronteiras, isso, amiga. Olha só que louco, né? Aí eles chegam lá, pegam aquela forma, né? Cantam umas músicas, fazem ele se conectar de novo consigo através da arte, né? Através da contato espiritual. E aí ele se desfaz e volta para a forma dele normal de espírito encarnado. E devolvem ele para o lugar onde ele está. E aí eu percebo que tem uma mudança de dinâmica aí que eu achei muito bacana na hora que eles abrem um buraco para trazer ele de volta, né? Um portal no chão, na verdade. E tem uma mudança que é tipo aqueles momentos em que a gente tem um insight, aquele pum, despertar, tipo, caraca, o que eu estou fazendo na minha vida, né? Tanto que você começa lá no início da cena, quando eles resgatam essa entidade, né, toda meio deformada, forma de monstro, na verdade, assim, né, tipo um ciclope, ele fala, não, é analista de investimentos, certeza. É claro que isso é uma alfinetada direta ao mundo dos negócios porque eu acho que é a representação máxima do que a gente vive hoje na Terra, né?
do sucesso material que move as pessoas, daquilo que você precisa ganhar, precisa vencer, precisa conquistar, e qual que é o lugar em que se tem a ilusão de que isso é muito mais rápido de conseguir. Esse é o mundo dos investimentos, do negócio, porque você investe certo, não sei o que, você pode ganhar milhões, em monte, vai, é que você vai sempre precisar ganhar mais para manter, vai ter que tomar cuidado para não perder tanto quanto ganha, e toda essa dinâmica, toda essa preocupação vai te levando. E isso faz com que ele se desconecte da vida, né? Tanto que esse bicho grilo fala, como as pessoas se desconectam tanto, né? Aquilo se torna tanto uma obsessão para elas, que elas se desconectam da vida e ficam perdidas naquele vale ali. Então, olha que interessante, né? E aí, na hora que eles resgatam, acolhe, faz ele respirar, é o momento que ele tem um insight e, pum, eu tô livre. Ele sai gritando, eu tô livre, tô livre, tô livre, e vai embora, nunca mais volta para aquele emprego, né? Eu achei cheio de mensagenzinhas essas. Sim, cara. Nossa, essa parte é muito legal, porque eu estava falando exatamente isso. Eu separei aqui, né? Quando eles negócio assim, os resgates, coisas que te conectam a você mesmo. E essa conexão do Joe e depois com o Joe e das outras pessoas tem utilizar a música, né? Mas não é uma música melódica, é uma música de tambor, ou seja, da sua origem, da seu cerne, sabe? Aquele negócio assim, sabe, íntimo mesmo, porque o tambor é algo que faz essa questão de raiz, e isso é muito interessante. Eles utilizaram muito bem essa questão. Achei muito interessante. E aí, é a mesma coisa também nos livros a gente sempre escuta isso. Meu Deus, é muita conexão, cara. Eu não tinha parado para pensar. Eu falei, esse filme é soul, tem a ver com o espiritismo. Não, com certeza, mas não sabia que tinha tanto a ver. Que, tipo assim, os livros sempre falam assim, que às vezes ele só precisa de um estalo, assim, ó, de uma oração que a mãe fazia com ele, é, de um momento que ele viveu, de um negócio, só um estalo assim de consciência, de cerne mesmo, né? De raciocínio, desse conexão com ele mesmo, para poder resgatar ele, falar, opa, ok, vamos pescar ele aqui a partir desse momento aqui, desse momento de lucidez dele. E eles conseguem resgatar o espírito a partir disso. Já escutei muito sobre isso e li alguns livros também, que é exatamente esse momento aí, que é exatamente que eles conseguem, vamos aqui conectar você a um momento de você mesmo e tal, ele consegue, e ele volta a si mesmo, e aí volta ao normal. E quer dizer que ele, mais interessante isso, quer dizer que ele tá livre naquele momento, mas que talvez ele possa voltar ali, né? Essa é a questão. Possa voltar a partir do quê? Das escolhas que você faz também, que tem a ver com o filme, né? Ele fala muito sobre essa questão da escolha. Nossa, muito legal e super conectado um com o outro. Até porque se ele não mudar o que ele. Ai, desculpa, pode falar, Laís, eu tô falando. Uma coisa que eu vi também que ele falou, né? Eu vi o filme em. Eu sempre, às vezes que eu vi esse filme, eu vi em inglês, mas hoje eu vi em português, porque eu queria ver as diferenças de dublagem. E tem uma parte mais pro final que eu vou falar depois, que eu senti uma diferença muito gritante na dublagem, né? Que envolve todo o plot do filme. Mas o que eu queria falar sobre a obsessão é que ele fala que aquele momento de zone out que eles têm, que os músicos, que os artistas têm, não é muito diferente da obsessão, porque ele fala isso, ele fala que esse momento não é muito diferente das almas perdidas que tem lá, porque você foca muito numa coisa, e aí uma coisa que eu vi que, tipo, isso mostra só no final do filme, mas que eu associei totalmente é que, por exemplo, você tem uma obsessão não, um foco, e aí você fica naquele momento de concentração que você vai para aquele estado meio de desdobramento da sua concentração. E Um aí, transe, né? transe, sim, é. E aí isso dá, se você não tomar cuidado, isso abre para espíritos obsessores. Tanto que quando o Joe entrou naquela nuvem da 22, quando a 22 estava como uma alma perdida, você via vários
dos mentores dela lá. Então, é como se fossem espíritos obsessores, né? Naquele momento, era como se fosse na mente dela. Acho que ela caiu. Laís, você tá aí? Enfim, mas é isso mesmo. A questão da 22, eu reparei também isso, né? Que ela começa a se perder exatamente quando ela começa a ficar obsessiva em relação aos pensamentos de que ela não ia dar certo no mundo, né? Ah, você não vai dar certo, você é muito ruim e tal, etc. Inclusive do Joe. Eu achei isso muito louco. Isso é muito doido, Voltei. muito, muito. Vocês estão Vai me lá, ouvindo Laís. agora? Não é a mesma coisa, estava te esperando também. Não, mas era basicamente isso que eu queria falar, sabe? Como se a diferença entre o momento em que você está focado e o momento que você está como uma alma perdida são esses espíritos que se aproveitam, sabe, disso. E eles vão tornar aquilo uma obsessão, entendeu? Tanto que eles ficam com uma forma um pouco como se fosse um vampirismo mesmo, assim, sabe? Que acontece. E eu achei isso muito, muito interessante, assim. Eu tava pensando em duas coisinhas rápidas, né? E aí, uma é sobre essa questão da arte como resgate, né? Eu percebi uma coisa muito interessante ali, que era justamente o fato dela, pelas vibrações que ela provoca, e que podem servir de cura. E aí eu lembrei daquele Memórias de Suicídio que a gente estudou no último livro, né, que trouxe referência dessa obra, que fala com o Castelo Branco, o autor que se suicidou, né? Ele foi para o campus, quando foi resgatado, né, ele foi para os campos da galera que estuda mais artes, meditação e outras coisas para aprender a se conectar consigo mesmo, né? E aí me veio na mente essa reflexão. Claro que é um contexto diferente, a gente está falando de uma desobsessão, por assim dizer, né? Uma que independente se for do outro para com a gente ou da gente conosco mesmo, e que eles reconectam aquela pessoa à vida através da arte, né? Da dança, da batida do tambor, que eu achei uma sacada genial essa sua, né? Que remete à raiz, né? À infância, até porque, querendo ou não, essas batidas rítmicas, elas vêm na maioria do continente africano, né? Até onde a gente sabe, o continente africano foi meio que a mãe de todos os outros continentes. Olha só, né? É a mãe da humanidade ali, né? Que o ser humano veio. E aí, entrando no que a Laís falou, eu estava pensando aqui numa coisa que realmente é uma linha muito tênue entre o estado de transe em que você está conectado com aquele fazer que você se encanta, que você ama, tipo o jogador de basquete, tipo a atriz, tipo o músico e tudo mais, e o estado de obsessão. O que me fez pensar o seguinte: talvez aquele rapaz, né, obcecado por negócios não muito tempo atrás, estivesse no estágio de transe, ali, Ele fazendo algo estava que é um mesmo, propósito. aparece no filme Ó, ele em cima e ele se transformando numa alma perdida, isso aparece no filme mesmo. caraca, é verdade, eu não tinha me lembrado disso. Então, olha só que louco. E aí vem a pergunta: o que faz algo que a gente ama e é um momento de conexão profunda consigo e com o mundo, né? Com Deus também, principalmente, eu acho, se tornar algo doentio? O que que faz, né? Qual que é o momento que a gente ultrapassa essa linha? É um ponto bacana para debater. Então, o que eu acho é que, tipo assim, o que ele fala sobre essa obsessão é que te desconecta da vida. Então, é a partir do momento que aquilo que você está fazendo se torna tão grande que você deixa de viver. Que aquilo te desconecta do resto da sua vida. Então, quando aquilo se torna a única coisa que você quer fazer e você não quer viver. Eu acho que é essa a linha que separa, sabe? A obsessão do transe.
Isso, eu também penso assim. Pode falar, Matheus, tá querendo falar um tempo? Não, ou talvez também possa ser também uma questão de aquilo não fazer sentido mais para a sua vida. E quando não faz sentido mais para a sua vida, por que eu estou fazendo isso? Porque o cara fala, me libertei, sabe? Ele estava ali fazendo por fazer e aquilo não faz sentido mais para ele. Porque antigamente é isso, né? Ele fazia sentido, nossa, que coisa legal, que coisa bacana. Só que ele vai, né, colocando aquilo acima das outras coisas, e aí aquilo não vai fazendo mais sentido para ele, para a vida dele. Então, acho que pode ser uma mistura dessas duas coisas, talvez, né? Não sei, mas muito, muito, muito E legal. se você for olhar pro Joe, cara, eu acho que, voltando um pouco pro salão da vida, a gente tem o Joe numa linha tênue de transição, né? Entre o estado de transe e conexão a um estado de obsessão, porque você vai prestando atenção na vida dele, ele passa a maior parte da vida dele sozinho, sozinho. O único momento que ele tá com pessoas propriamente dito é o momento que ele tá dando aula. Você não vê ele direito em um encontro ou um relacionamento com alguém. Tem até uma parte que mostra, né, que ele meio que abriu mão disso em algum momento da vida por medo e outras coisas também. Você não vê ele muito conectado, mas tanto assim com a família, a exemplo da mãe, a única conexão dele, ele tem uma relação próxima com a mãe, você percebe que não é uma conexão, porque ela tem preconceito também com a música, por causa do pai, enfim. Mas você percebe que a maior parte do tempo ele está sozinho. Não é que ele está sozinho, mas estar em paz, né? É um estar sozinho de eu estou tão focado numa coisa que eu fiz aquilo centro da minha vida e até eu conseguir aquilo, eu não vou conseguir me desconectar daquilo, que leva até o momento lá na frente, quando ele consegue, né? Quando ele consegue voltar e tem aquele diálogo maravilhoso com a Dorothy, é Dorothy, eu acho o nome, né? Não sei, daquela artista que ele ama, ele admira demais, que ele fala, o que que a gente faz agora? Aí ela diz, a gente volta e toca amanhã de novo, assim todos os dias. E ele fala, porque para mim, ela pergunta o que, que tem problema, qual o problema que ele está sentindo aí, que está meio frustrado. E aí ele toca, é porque eu não sei, eu achei que seria diferente. Ela conta a história do peixe, né? Que o peixe foi para um sábio e estava procurando o oceano. E aí o sábio olhou para o lado, para o outro e falou, mas meu filho, aqui é o oceano. Aí o peixinho virou, não, isso aqui não é oceano. Isso aqui é água. Eu quero o oceano. E eu acho que o Joe, ele representa esse arquétipo daquele que está nessa transição, né, entre a obsessão e a paixão que dá propósito à nossa vida, que a gente falou no começo. Olha só que interessante, né? Eu conectei isso com um estudo que eu tive no Livro dos Espíritos, no grupo do Livro dos Espíritos, lá, Jaque, que a gente estava falando sobre missões, né? A missão dos espíritos, as missões dos espíritos. E aí tem uma pergunta lá do Livro dos Espíritos que é como a gente sabe qual é a nossa missão. E aí os espíritos falam que a gente não sabe. E aí o Joe parece que ele estava tão focado em fazer a missão dele, encontrar a missão dele, que ele achava que era música. Então ele achava que para ele realizar a missão dele, ele tinha que tocar. Que ele não estava enxergando a grandeza das coisas que ele estava fazendo. Então ele não estava enxergando aquilo como o oceano, ele estava enxergando aquilo como água. Porque ele estava tão focado. E aí é a obsessão. Como que a gente sabe que a gente que a gente vai, por exemplo, agora trazendo para o espiritismo, né? Como que a gente pensa que a gente vai realizar a nossa missão? Fazendo bem. Porque a nossa missão não é uma coisa ruim. A nossa missão é uma coisa boa. Então, se a gente fizer o bem, a gente vai estar mais próximo de fazer a nossa missão, de realizar o que a gente está aqui na Terra para fazer. Então, que a gente foque nisso. Não focar exatamente no que é, porque a gente não vai saber o que é, sabe? Então, que a gente foque em viver. E foi isso que ele aprendeu com a 22. Ele ensinou a 22 e ele aprendeu. Então, se o Joe fosse uma alma primitiva igual a 22, ele ganharia o passo dele.
Porque naquele momento que ela aprendeu os meanings of life, porque em inglês é meanings of life, os motivos para viver, ele aprendeu isso também. Tanto que quando ele chega no piano para tocar aquela última vez, na última cena do filme, ele pega todas aquelas coisas que estavam no bolso dele, que a 22 conseguiu, e lembrou que aquilo era vida. Entendeu? Então ele percebeu que não vale a pena você ficar focado na sua missão. O que vale a pena é você viver fazendo bem, fazendo o que você gosta, porque você vai estar mais próximo da sua missão, entendeu? Perfeito, tanto que tem um diálogo que eu acho muito poderoso, cara, muito poderoso. Eu nunca esqueço de uma intuição que eu tive na hora que eu vi essa cena, porque antes dessa cena do piano, quando ele chega no apartamento e ela já fugiu e se tornou um espírito vampirizado ali, né? Ele fala, ela fala com ele, mas eu adorei porque eu comi pizza, eu não sei o quê, eu vi o pôr do sol, isso, aquilo. Poxa, se eu soubesse que viver era incrível assim, eu teria vindo antes. Aí ele vira e fala, mas isso não é viver, sabe? Isso não é nada, isso é só a vida. Ele lança uma dessa, isso é só a vida. Ele E é fala, isso aquele, não é o seu propósito, isso é só a é, vida. isso, não é o seu propósito, isso é só a vida. E você percebe que estava tão arraigado na ideia de que a vida só tem sentido se ele tiver conexão com o propósito, né? Que você estabelece para você, que ele estava se desconectando da vida nesse caminho. Ele já tinha se desconectado da vida. Porque o que a 22 fez justamente foi mostrar para ele como se reconectar. E aí, quando ele chega na cena do piano, aí ele começa a tocar. Eu me lembrei dessa frase que ficou ecoando na minha cabeça. Isso não é um propósito, é só a vida. É só a vida, é só a vida. E aí, na hora, eu nunca esqueço, a primeira vez que eu estava vendo esse filme, nunca esqueço. Na hora veio o pensamento na minha cabeça. E a vida já é muito. E será que a gente está percebendo que a vida é muito? Será que a gente está percebendo que a vida é tudo que está nos rodeando agora, né? É esse momento que a gente está aqui sentado conversando sobre um filme que a gente gosta, com pessoas que a gente gosta, sabe? Fazendo amizades. Será que é o momento que a gente para e olha o pôr do sol ou o nascer do sol? Será que a gente percebe isso como vida? Ou a gente muitas vezes, no nosso egoísmo, acha que a vida é vida quando ela preenche alguns requisitos que a gente estabelece para nós mesmos, enquanto indivíduo e enquanto sociedade, né? Porque acho que daí que vem a ansiedade, aí que vem muito da depressão, aí que vem muito de vários problemas de ordem da saúde mental que a gente está acostumado a ver hoje, porque a gente estabelece um monte de propósito inalcançável que esquece de vivê-lo, né? E ele já estava vivendo ali durante o filme todo o propósito dele, né? Que é tocar piano, como ele fala, música. Ele estava ensinando música, estava ensinando muito bem, porque ele ama que ele passa amor para os alunos. Ele estava conseguindo um papel na banda, ele conseguiu o papel na banda, mas e aí, né? O que estava faltando? Essa conexão com a vida. Eu lembro que na mocidade, a gente teve um estudo sobre a paciência, lembra do estudo da paciência? E uma das coisas que as pessoas falaram que tiram a paciência é quando você não alcança aquilo que você almeja. E a Camila falou uma coisa que ficou muito marcada para mim, que foi, às vezes o importante não é nem o que você quer, não é nem o seu desejo, não é nem o que você quer para o seu futuro, é como você faz para alcançar. Porque às vezes você chega lá e você fala, tá, ok, cheguei, e aí? Quero mais, sabe? E foi o que aconteceu com o Joe. O Joe tocou, ele fez de tudo na vida dele para poder tocar com a Dorothy Williams. E aí, quando ele chegou lá, tocou, acabou, tá. E aí? E agora? O que a gente faz? Tá, a gente toca de novo amanhã. E ele viu que. E ele não percebeu que o que foi importante para ele foi como ele chegou lá. Foi todas as aulas que ele deu, todas as pessoas que ele inspirou
como acho que Connie, o nome da menina, né? A menina que tocava lá o trombone lá. E tanto o menino que teve aula com ele, que estava no quarteto da Dorothy Williams também, o baterista. Então ele não percebeu quantidade de coisas boas que ele fez enquanto ele estava tentando atingir o sonho da vida dele. E tinha tanta coisa, sabe? E ele estava procurando o oceano, e ele não sabia que na vida dele toda ele estava já no oceano. Entendeu? Exatamente. E o mais interessante nessa aí é que no final ele percebe isso, colocando cada coisa e relembrando não só o que a 22 passou na pele dele, mas relembrando as coisas que ele viveu. E aí no final de todas essas lembranças, aparece Nova York de cima, vai para, né? Aparece onde ele tocou jazz, depois aparece o bairro, depois Nova York, depois aparece o universo total. Ou seja, é essa questão de viver, é isso, cara. É uma questão muito além do que a gente imagina, sabe? E aí, nessa frase aí, quando aparece essa visão do universo inteiro, assim, né? No universo inteiro, não, da galáxia inteira, aparece essa frase que vocês falam, né? Que a 22 fala: e se admirar o céu for minha missão, ou andar, eu ando muito bem. Aí o Joe fala: isso não são propósitos. No caso, que propósito foi uma tradução muito ruim para isso, né? Na verdade, que ela fala foi motivos de vida, motivos de viver, pelo que Laís fala aí, né? Em inglês. Isso não são propósitos, 22. Isso é só a vida. Ou seja, ele fala que é só a vida, mas a viver é isso, sabe? Viver é essa questão completa da gente pensar que é sempre o oceano, mas na verdade o que importa nisso é você nadar. E aí já se conecta com o Nemo, por exemplo, né? Mas o importante é o processo que você passa por nadar e não querer o oceano. Você já está dentro do oceano, né, cara? É essa a questão. Se a gente for querer buscar sempre o oceano, o ser humano tem muito disso. Eu quero o corpo perfeito. Você não vai conseguir achar, porque o corpo não existe corpo perfeito. Qual é o corpo perfeito? Você sempre vai querer mais. Sempre vai fazer novas cirurgias. Você sempre vai querer ficar mais magro. Você vai querer ter um outro corpo mais forte. Ah, eu quero ter mais dinheiro, como a história do cara aí, do investidor. Você sempre vai querer mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. E sabe, e você vai buscar um oceano e tá vivendo no oceano, sabe? Você está vivendo naquela vida. O Joe é exatamente isso. Quando ele percebe isso, sabe? Tipo assim, pô, toquei. E agora? Sabe? Mas é só isso? Não é só isso. É o processo. Como foi você? As cenas antes dele falar, dele ter a conversa isso com a Dora, né? Mostra todas as cenas dele se divertindo, entre olhares e a banda, ele todo suado, tocando vários tipos de instrumento, de ritmos de jazz, jazz bebop, jazz normal, jazz mais lento, jazz country. Sabe, e ele não percebeu que aquilo foi extraordinário para ele. E ele perguntou: e aí? E agora? Sabe? Cara, aproveite a vida. E aí, como eu falei, no final, ele percebe isso, que no final do filme também fala: o que eu aprendi com isso é que eu vou aproveitar cada momento da minha vida. Essa é a parte final do filme, ele fala exatamente isso. Uma última coisa que eu queria deixar aqui é a parte que é mais interessante também, é que quando a aluna dele chega para poder ter uma conversa com ele, e aí a 22, no corpo do Joe, né, tranca ele dentro da casa como gato. E aí ele tenta sair, e aí a 22 fala uma coisa muito interessante, que é: cansei das vontades dele. Ela fala: cansei das vontades dele. Isso me passou a ideia de que a 22, como um ser que ainda está para reencarnar, é a nossa criança interior falando para ele, para o nosso ser já de meia idade, que o Joe era uma pessoa de meia idade, já vivenciada no mundo, cheio de calos, cheio de vícios, cheio de falsos propósitos. Cansei das suas vontades, sabe? A minha vontade é parar e conversar sobre algo, sobre a vida com a outra pessoa.
é ouvir e admirar uma outra pessoa tendo um transe de tanta satisfação tocando uma coisa, sabe? É tentar refletir sobre a vida, é ver essas coisas simples como uma pétala de flor caindo na mão, né? É chupar um pirulito, né? E ver o gosto disso, conversar sobre o pessoal lá ali, né? Ali no bar e perceber que, por exemplo, né? Eu estou resumindo tudo que eu anotei aqui mais ou menos. Perceber que, por exemplo, o barbeiro ele não é aquilo que a gente imaginava. O propósito dele não é ser barbeiro, né? Era outra coisa, mas mesmo assim ele é muito feliz. Ele fala isso. Ué, mas você não é feliz? Seu propósito era ser veterinário? Não, ao contrário, eu gosto muito de ser barbeiro. Mas eu gostaria de ser outra coisa. Mas estou muito feliz com isso, sabe? Isso é muito, sabe? Isso e exatamente isso é viver, né? Isso é exatamente viver, estar ali, né? É, fazer e ter noção que você está no oceano e não querer o oceano, mas você está no oceano, vivenciando o oceano, né? E a última parte também que eu gostei bastante foi o momento, como é que é? ASMR, já ouviu falar? ASMR, que é um tipo de meditação que agora o geral tá fazendo os vídeos assim, que é só os vídeos com os barulhos das coisas, tipo, vou fazer uma comida, é o barulho do cara cortando, do cara fritando, né? Isso é uma questão psicológica mesmo, né? É uma técnica de psicologia. E aí esse momento é o momento ASMR, sei lá como é que se fala. ASMR. Que aí ele... ASMR. Hã? ASMR. ASMR, sei lá. É só falar as letras em inglês. E aí é super interessante que ele para, escuta os barulhos, escuta uma outra fala, escuta a criança rindo com o pai do outro lado, escuta uma conversa entre duas mulheres, fulana, não sei o quê, e aí ele escuta o barulho do vento vindo, e ele, sabe, e ele vai identificando aquilo, vai dando uma calma, e a 22, no corpo do Joe, vai percebendo a beleza, a grandeza de se viver, cara. Isso é muito, muito, muito importante. Uma fala assim, um sentido que o filme passa pra gente assim, que a gente às vezes não para pensar, né? Muito legal. Eu acho que assim, falando um pouco sobre a única coisa que eu não gostei do filme foi a tradução do plot do filme. Porque em inglês, aquele último espaço do, daquele negocinho que fica no peito das almas novas é Spark. Spark é como se fosse brilho. O Spark. E aí, com essa palavra, você não entende direito o que é o Spark. E aí, quando o Joe, eles falam que o Joe é mentor e levam ele para aquela sala onde eles vão ligar os mentores com os mentorados lá, o Jerry, o Zé, né? Ele explica sobre o Spark, mas ele não usa nenhuma palavra caracterizadora do que é o Spark. Ele só fala que é o Spark. Então você fica o filme todo sem saber o que é. E aí na tradução eles traduziram Spark para missão. E aí isso faz você ver o filme um pouco inclinado a achar que o Spark é a missão. E aí você fica achando igual o Joe, você fica achando que é realmente a missão, né? E aí no final não, mas pro meio do filme, o Jerry fala assim, o seu Spark não é a sua missão. Em inglês ele fala assim, o seu Spark não é a sua missão, não é o seu propósito. Sim, em português também fala. Os seus... Não, ele fala isso, só que ele fala tipo assim, o seu Spark não é a sua missão, é os seus meanings of life, são os motivos de vida. E aí em português fica, a sua missão não é o seu propósito. Só que aí ele não fala que a sua missão são seus motivos de vida. Ele fala bem assim, olha só, vou falar exatamente como ele fala. Ele fala assim,
e os seus mentores com seus motivos de vida. Ele fala assim. Então, ele não explica no meio do filme que o Spark não é a missão. Em português, ele não explica. Em português, a gente só fica sabendo disso no final, que o Joe fala que a sua missão é o seu propósito de vida. Bem no finalzinho. Então, achei isso um pouco falho, assim, eles podiam ter traduzido para brilho ou para, sei lá, não sei, eu não trabalho com essas coisas, então não sei. Mas eu achei que missão foi uma coisa que deixou meio inclinada a gente ver o filme de uma outra forma, sabe? Total, no começo a gente discutiu isso mesmo, né, Jordan? Que realmente missão e propósito foi uma palavra muito forte pro filme. Eu acho que tem a ver, deu até para pegar, mas olhando para esse lado que você trouxe aí, né? Acho que faltou os motivos de vida, né? Porque acho que é justamente aquelas bolinhas que constituem o passaporte, né? Não é a vida, a missão em si, ela é parte do processo. A ideia fica fechada, né? É parte. E não é uma missão, tipo, é tipo um brilho. Qual é que é o seu brilho? O que você faz legal, É, o sabe? Não que é uma te missão. canta, abre seus É, olhos, né? é isso, sabe? Eu Essa é a gosto de jogar confusão do Joe, basquete, esse é né? meu brilho, sabe? Esse é o brilho que dá nos meus olhos, sabe? É diferente de missão. Não, minha missão é essa, sabe? É diferente. Porque nos Estados Unidos tem um negócio de brilho mesmo, your sparks, tipo, sei lá, tipo, your deal, sei lá, seu treco, sua coisa, sei lá, né? Tem umas questões de A sua cultura Seu também. ideal é praia, tá aquilo. ligado? É, É, como se qual é a fosse sua sua praia? praia, é Qual como é a se fosse sua isso. praia, tá ligado? É. O Spark, ele vem de brilho dos olhos mesmo. Ele Olha, vem, o que interessante. faz o seu olho brilhar, sabe? What makes your eyes spark? Ele vem disso. Então, quando você assiste o filme em inglês, você fica mais interessado em descobrir o que é o Spark, entendeu? E aí, quando você assiste em português, você já assiste falando, é a missão, tá, beleza, é a missão. Você já assiste o filme achando que é a missão. E aí depois você vai descobrir que não é. Então, eu achei um pouco confuso. Até porque, tipo, eu só tinha assistido em inglês, e aí agora que eu assisti em português, assim, eu achei a dublagem ótima, tá? Eu gostei muito da dublagem, achei que a dublagem desse filme fez um trabalho ótimo. Mas essa questão de tradução foi o que me deixou um pouco confuso, assim, na hora de assistir o filme. Mas eu estava pensando aqui, será que comprometeu muito? Porque, na minha perspectiva, porque eu só vi em português, eu comecei a ver inglês agora na terceira para ver qual é, né? Para apreciar outras coisas. Mas eu percebi que, para mim, pelo menos, ficou claro que. E talvez tenha sido proposital, não sei se era da narrativa ou é de quem estava traduzindo, deixar para se adequar à narrativa do filme. Né? O que está trazendo para a gente? Qual que é o ponto central? O ponto central é ele achar que a missão e o propósito são a mesma coisa, né? Ou os parcos dele é a mesma coisa do que a missão. Aí quando ele pergunta pro Zé e fala, mas eu não consegui fazer ela encontrar a missão, o propósito. Aí fala, mas não tem que encontrar o propósito. Ele fala claramente para o Joe isso, sabe? Ela não tem que encontrar ela tem que viver, tem que ter o passaporte, né? E aí ele até tira onda um pouco, seus mentores com seus propósitos, suas missões, né, seus motivos para viver. Eu acho que nesse sentido meio que cai a ficha dele de que aquilo é parte do processo e não o processo, né, para assim dizer. Aquilo é parte do caminho. O que brilha os olhos dele é diferente do que brilha os olhos da 22. A 22 ela tem como brilhar os olhos de viver a vida. Ela gostou da experiência de estar viva, de aproveitar as pequenas coisas, de viver intensamente a vida. Ele precisava de um pouco mais. Ele precisava disso para fechar o ciclo. Mas ele precisava de música, como outros precisam de basquete, outros precisam de teatro, outros precisam de cozinha, de piloto, de pilotar avião, de qualquer coisa, né? E o que eu gostei muito também do filme, que eu veio quando você veio explicando essa parte, que eu achei sensacional, é que eles não vão, no momento nenhum do filme, explicando, por assim dizer, o que faz a pessoa ter o brilho nos olhos por A ou B. Eles dizem assim, você experimenta, e aquilo que te encanta, que te brilha os olhos, né, que te faz entrar em contato com algo que te faça bem, é os seus parques, né?
seu propósito, por assim dizer, sabe? É aquilo que você se conecta. E aí, eu achei isso uma sacada genial também da construção do filme, né? Por que que eu achei genial? Simplesmente pelo fato que eles não ousam tentar aprofundar mais do que talvez eles conseguissem aprofundar, né? Porque como é que eu respondo uma pergunta que eu prestei atenção nisso porque eu tenho essa pergunta em mim. E um dia eu vou tentar responder, quem sabe? Por que que a gente se encanta pelo que se encanta? Por que que a gente ama o que ama? Por que que para fulano é esporte e para ciclano é arte? E para Beltrano é, às vezes, matemática? Sabe? Acho que é um ponto interessante, porque nós somos diferentes. Isso eu achei um ponto legal do filme. Eles não se preocuparam em responder isso, eles se preocuparam em mostrar que a gente tem a possibilidade de experimentar, encontrando esse brilho nos olhos, isso que a gente ama fazer. É isso. E talvez seja um ponto legal, né? Porque o amor, ele não precisa de explicação, talvez. Não precisa. A gente não consegue explicar, talvez não precisa de explicação. Talvez, não tendo explicação, seja o charme dele. Eu amo, e isso me faz bem, então é isso que eu vou fazer. Isso vai me ajudar a viver melhor na Terra, por exemplo, né? E eu me pergunto isso porque tem gente que gosta de umas coisas meio aleatórias. Tipo assim, eu nunca me imaginei gostando de arco e flecha, como tem um espírito lá que gosta muito de arco e flecha e identificou-se ali. De viver esse lifestyle, né? Esse estilo de vida, a vida ser voltada para isso. Como tem gente que gosta de outras coisas, que são diferentes, mas são o que constitui ela também. Não sei se eu consegui me fazer claro, mas é um ponto interessante nesse do filme que eu adorei também, né? Para mim, eles fecharam a ideia de que missão e propósito são diferentes. E que propósito e missão, embora sejam diferentes, o propósito é importantíssimo para a sua caminhada. Mas ele não é o sentido da vida. Aí está acima. O sentido da vida é outro, né? É viver. Tudo isso. É o processo. É o estar conectado ao que se ama. É aproveitar cada momento. Bem, pelo menos para mim foi essa a ideia que passou do filme, sabe? Eu acho que a questão da tradução em português é que eu acho que ó, eu fiquei com essa ideia muito por causa do conceito espírita de missão, que eles têm a missão como sinônimo de uma coisa pontual que você faz na sua vida que dá propósito para sua vida. Então, tipo assim, é uma coisa um pouco mais pontual. No filme, a palavra missão, o Zé explica que a sua missão é viver. Então, tipo, o que você pega do filme é que a sua missão na sua vida é viver. E, tipo assim, no espiritismo, a gente não usa a palavra missão. Porque, claro, que, tipo assim, o que a gente tem que fazer na vida é viver. Só que missão a gente tem uma, que não é viver. A nossa missão é uma coisa mesmo. Então, por isso que eu fiquei um pouco confusa, e talvez eu fiquei confusa também porque eu assisti o filme em inglês primeiro, e eu me acostumei com o jeito que eles falaram, né? Com o jeito que eles deram o conceito. E talvez se eu tivesse assistido em português primeiro, eu não ficaria confusa, mas eu fiquei um pouco, né? E eu acho que foi só o conceito de missão que eles usaram um outro conceito de missão, sabe? Que é diferente de propósito. E meio que se confunde, né? Porque, por exemplo, talvez a missão como algo pontual, mas não só pontual, eu acho, porque o filme mostra. Por exemplo, a pessoa do arco e flecha, talvez a missão dela, pegando assim, né? Fosse ser uma atleta olímpica dessa modalidade e conquistar as coisas que ela precisava para si e contribuir no mundo ali daquela forma, por exemplo. Eu vejo muito para esse lado também. Mas eu acho que o Não, foco é esse. mas olha, A sabe por missão, o quê? propósito é viver, sabe? Viver é o propósito. Para mim, o filme trouxe isso. Sim, aí, tipo, isso foi por isso que eu achei confusa a tradução. Porque quando você fala a missão dele tem a ver com arco e flecha, você pensa, pô, a pessoa vai ser a missão dela é fazer alguma coisa que tenha a ver com arco e flecha alguma vez na vida dela, que vai ser a missão dela. E a missão dela, o que preenche o último espaço no passaporte,
não é uma coisa que a pessoa vai fazer na vida dela que tem relação com aquilo que ela encontrou. O que vai preencher é uma coisa que ela experienciou na escola da vida que dá vontade de viver. Entendeu? Então, tipo assim, porque em inglês eles falam meanings of life é o que te dá vontade de viver. E é isso mesmo, é o que se brilha os olhos, né? O que É o você que, ama é fazer. o que você quer fazer, sabe? Então, tipo assim, não é porque não importa o que é. Então, não é uma missão. É só uma coisa que te faz querer viver. Entendeu? Então, não quer dizer que você vai ter um momento da sua vida que você vai fazer uma coisa grandiosa. Por exemplo, a pessoa que teve o seu Spark como arco e flecha, não necessariamente a missão dela pode ser ensinar várias crianças a jogar pique-pega, tá ligado? Essa é a missão dela, que não tem nada a ver com arco e flecha. Só que o arco e flecha foi o que fez ela se apaixonar pela vida. Entendeu? Esse é o Spark. Por isso que eu não gostei da tradução de missão. Entendeu? Tá ligado? Foi isso que eu Tô achei. ligado, agora eu peguei melhor. Mas talvez, não sei, talvez a propósito do filme, eu tô pensando talvez que a narrativa seja justamente fazer a gente se tocar que missão não seja o que a gente pensa, talvez. Eu lembrei do barbeiro na mesma hora que você tá falando, porque às vezes a missão dele é ser o barbeiro, mas o que encanta ele é cuidar de animais. Mas ele tá feliz sendo barbeiro. Total, total. Sabe? Acho que o questionamento é esse, o que que é uma missão, né? Na verdade, é entender a missão como parte do caminho da vida. Exatamente. E E foi o que eu pronto. falei, sabe? Você vai É encontrar a sua verdade. missão sem saber que você encontrou a sua missão. E é você passando pelo caminho do bem que você vai encontrar a sua missão, né? É mais importante o caminho que você percorreu para chegar até ela do que ela, exatamente. Porque você vai ter várias oportunidades de chegar à sua missão, à missão da sua vida. Mas o que você passou, você vai passar uma vez só, sabe? Aquilo, exatamente o que você fez é único. Aquele caminho ali você passou uma vez só, sabe? Então, eu acho que é mais importante. Eu É, concordo absolutamente, amiga. Desculpa alongar muito ainda. Mas eu nada, tranquilo. concordo. E eu acho que esse é um ponto central, né? A vida ela vai naturalmente conduzindo. Porque o Joe, talvez o propósito dele, né, que é o que conecta ele à vida, uma das coisas, né, porque o filme traz essa possibilidade, é justamente algo que ele se reconectou ali quando conheceu a 22. Como que eu posso dizer? Talvez o propósito dele e a missão estejam alinhadas, porque, querendo ou não, a vida encaminhou a ele a oportunidade de, por ter sido professor, ao realizar o sonho dele. E o sonho dele era parte do propósito, né? Que ele tinha de tocar jazz profissionalmente em banda. Mas se pá, a missão dele era ser o mentor das pessoas, porque é aquilo que ele precisava desenvolver naquela encarnação, se a gente for pegar uma visão espírita. Só que, eventualmente, a vida foi caminhando ele para também crescer nesse campo, né? A exemplo da experiência de quase morte dele, que ele conseguiu resgatar a 22 e foi resgatado por ela, né? É uma viagemzinha que eu dei aqui. Total, não. Viagem não, gente. Foi muito bom. Conversa aí foi show, excelente. Não, daria para a gente conversar mais sobre muita coisa. Eu anotei aqui, nossa, umas paradas que não tem nada a ver com o tema do filme, mas que o filme traz que dá para refletir, né? E aí, só que a gente ficar aqui o tempo todo aqui. É só uns detalhezinhos, tipo um easter eggs, assim, mas a gente já passou do tempo. Acho que a gente fez mais ou menos uma Se hora você e vinte quiser, semana que minutos. vem você comenta rápido e a gente começa o estudo depois. Não tem problema não. Está de boa. Valeu, galera. Obrigado, YouTube. Se isso virar um podcast, obrigado a todos que escutaram para a gente aqui. Se virar um podcast, provavelmente a gente vai editar e tal. E, inclusive, isso não vai aparecer no podcast. Enfim, muito obrigado a todos por ter nos escutado e ter nos visto até agora. Fique com Deus. Um abraço. Até mais.
Tchau.